E antes de começar mais um vídeo aqui no canal TV Samba e Pagode, quero fazer um convite super especial para você que não está inscrito aqui. Então, vem aqui, se inscreve, ativa o sino, que todas as vezes que for compartilhado conteúdo novo, você vai ser notificado. E olha só, não esquece de deixar o like e deixar seu comentário, é super importante para a gente poder alcançar sempre mais pessoas. Fica agora com mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo, a mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Essa aqui é a nossa primeira temporada. Quero inicialmente poder agradecer sempre pelo carinho de você que está sempre aqui prestigiando os conteúdos, está sempre aqui pelo canal do YouTube, mas já deixo aquele convite, se não é inscrito, não é inscrita no canal, já dá uma moral, se inscreve, ativa o sininho, porque é super importante saber que vocês estão aqui prestigiando o conteúdo, mas também inscrito, né? A partir do momento que você se inscreve, a plataforma aqui do YouTube reconhece como conteúdo relevante, passamos aí a aparecer para mais pessoas, tá bom? Então dá uma moral, se inscreve, ativa o sino, é super importante, tá bom? Também quero falar sobre as nossas redes sociais. Se você não está seguindo as nossas redes sociais, tá passando aqui na nossa descrição, dá uma moral, @TV Samba Pagode Oficial. Quero de verdade que vocês possam ir lá para poder prestigiar as nossas demais redes sociais, tá bom? Vamos aqui falar agora da nossa patrocinadora que está sempre prestigiando aqui os conteúdos, sempre incentivando muito. Se você ainda não conhece, vai conhecer aqui agora, Deia Browner 013. Coloca lá no Instagram assim, ó, @DeiaBrowner013, para vocês poderem, de alguma maneira, fortalecer e muito o nosso trabalho, porque a partir do momento que vocês fortalecem aí a patrocinadora, quem vem incentivar aqui o nosso trabalho, de alguma maneira vocês estão prestigiando também aqui o conteúdo, tá bom? Aqui do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo tem um QR Code, se você puder apontar a câmera do seu celular para poder, de alguma maneira, incentivar aqui o trabalho, vai estar fortalecendo muito. Então, qualquer valor que você puder contribuir vai estar ajudando e muito para fazer com que as despesas, né, que temos aqui, que não são poucas, possam ser de alguma maneira custeadas para a gente poder recepcionar cada convidado e convidada que vem por aqui, tá bom? Quero de maneira agradecer pelo carinho, estou recebendo vários feedbacks, né, de vocês, para poder fazer com que a gente entenda como é que está o formato do conteúdo. Então, estou muito feliz pelas mensagens que eu venho recebendo, feliz também pelas mensagens dos artistas que passam por aqui, e assim seguimos para a gente poder estar focado sempre no propósito que é enaltecer nosso samba e nosso pagode, tá bom? Quero falar para vocês da nossa loja virtual, se você ainda não conhece, estamos aí formulando e trabalhando muito forte para em breve liberar o link do e-commerce para vocês poderem adquirir tudo que vocês veem aqui, ó, a questão relacionada à nossa marca, TV Samba e Pagode. Então, tudo que você vê relacionado à marca TV Samba e Pagode, tá bom? Vai estar disponível na nossa loja, temos caneca, temos suporte de caneca, moletom, camisa, boné, agenda, enfim, uma variedade de opções para vocês poderem, de alguma maneira, prestigiar aqui os nossos conteúdos, tá bom? Sem mais delongas, quero agora poder chamar ele, não é? Que tá aí com um trabalho, não de hoje, mas de um bom tempo, que merece todo e total respeito. Vamos começar agora o nosso bate-papo. Eu tenho muita honra de poder ter aqui no nosso estúdio o Ricardo Pérez, que para mim é uma honra, né? Para quem é do segmento do samba vai entender o que eu tô falando. Eu quero começar apertando, como sempre eu faço, a mão, né? Então, que você seja bem-vindo. Espero de verdade que você se sinta em casa, e eu tenho certeza que o que você falar aqui vai ser de grande importância para muita gente que está no segmento como artista, como músico, mas também amante do segmento. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Fabinho, a honra é toda minha, e você não tem ideia, e muita gente do mundo do samba não tem ideia da importância do trabalho de heróis como vocês. Vocês são heróis, entendeu? O que você faz aqui, além de um trabalho muito bonito, um espaço que você dá para as pessoas, uma logomarca, uma coisa bem trabalhada, uma coisa profissional, a tua postura profissional, saber fazer uma entrevista, levar ao público isso, é importantíssimo. Infelizmente, muitos artistas só descobrem isso quando estão na decadência, né? Uma coisa que eu sempre dentro do Grupo Tempira briguei muito é respeitar demais o trabalho do jornalista, do cara que te leva ao público, do cara que te coloca do lado do teu consumidor final, né? Então é um orgulho muito grande para mim ter sido convidado por você. Eu já era teu fã porque eu vinha, não nos conhecemos pessoalmente,
mas eu acompanhei o teu trabalho, vários amigos meus deram entrevista para você, e eu espero que daqui para frente eu espero até aumentar a tua audiência, te ajudar a aumentar a tua audiência. Legal. Mas não tenha dúvida que, além da minha entrevista, eu por fora, o que eu puder fazer para te ajudar, tentando patrocinadores e aumentar o teu espaço, aumentar a tua área de atuação, eu vou fazer com certeza. Muito legal. E vou confidenciar, já falei para você aqui em off, né? Eu acho que para quem acompanha aqui a TV Samba e Pagode, sabe a dinâmica do meu trabalho aqui, não é? Sou muito verdadeiro, sou um cara que eu busco de verdade ser bem autêntico com o público que acompanha aqui a TV Samba e Pagode. Sei que tem muita gente que está, porventura, chegando hoje, caindo de paraquedas, ainda não conhece nada da TV Samba e Pagode, mas eu sou assim, sabe, gente? Eu busco ser autêntico ao máximo. Às vezes a gente, quando tá em off, como tava aqui conversando, né? E assim, o que me impressionou foi o tanto de pessoas que pediu para poder te trazer aqui, não é? A gente tem uma agenda, temos uma agenda aqui. Eu queria poder fazer uma entrevista. Vou cobrar mais caro o cachê, então. Eu queria poder fazer uma entrevista todos os dias, não é? Porque eu acho que tem muita gente que precisa ter esse espaço. Eu acho que quanto mais pessoas fomentando, falando da cultura, que o samba, o nosso pagode é uma cultura, é uma arte que tanta gente desenvolve com tanta maestria. Você é uma dessas pessoas. Então, assim, eu recebi muitas mensagens e isso só demonstra, né, que tudo que você construiu ao decorrer dessa jornada, inclusive vamos agora falar um pouquinho dessa tua jornada e caminhada dentro do Fico samba. orgulhoso de né? saber disso. Isso, eu recebi muitas mensagens. Fabinho, ó, traz lá o Ricardo e tal. Como é que tu se sente, não é, ao decorrer dessa tua jornada de trabalho, não é, ainda aí na atividade, e muito bem, obrigado, né? Saber que construiu, saber que além do público amante, não é, falo do segmento, os músicos também têm essa referência, você como um ídolo, como uma pessoa que vai ali buscar algo para poder aprender um pouco, ter você de fato como uma referência para poder entender que não é que você, de alguma maneira ali, deu sua parcela de contribuição e vem dando, não é? Como é que você se sente? Como é que tu imagina isso assim, na tua cabeça? Todo esse processo de construção de carreira valeu a pena, né? Porque não é à toa. Tanto de mensagem que eu recebi para poder te trazer aqui. Isso significa que tudo que foi construído foi feito realmente com um alicerce forte, mas acima de tudo, com muita verdade, né? Eu vejo o teu trabalho também nesse quesito, muita verdade, né? Na verdade, é engraçado, né? Eu já falei isso várias vezes, a vida comigo foi muito curiosa, acho que com todos nós, né? A gente fica muitos anos, a gente nasce e cresce procurando um caminho e a vida vai empurrando a gente para cá, vai empurrando a gente para lá, né? E comigo não foi diferente. Por exemplo, eu estudei engenharia mecânica, formado em engenharia mecânica, eu fiz educação física. Eu nunca esperava ter nenhuma militância na área musical, sempre gostei de música, principalmente de samba. Comecei desde os 17, 18 anos a desfilar na União Imperial, acompanhava os carnavais do Rio de Janeiro. E dentro da União Imperial, que foi uma escola que foi fundada no meu bairro, eu não sou fundador porque não estava na reunião de fundação, mas eu tenho orgulho de dizer que eu sou o único componente que sai na União Imperial desde que ela foi fundada, nunca deixei de desfilar um único desfile, e hoje tenho orgulho de já ter ganho vários concursos de samba enredo lá dentro, sou autor da música Exaltação à Escola, que é tida como... não é o hino oficial, mas as pessoas cantam como hino, eu e o meu primozinho. E dentro da União Imperial foi que surgiu a ideia do Grupo Tempero. E lá, a partir daí, a minha vida tomou um outro rumo totalmente diferente, porque nós éramos um grupo semi-amador, semi-profissional, vamos dizer assim, e resolvemos um dia comprar uma casa, um bar que existia no Marapé, chama-se Choperia Júnior 1, e nós demos uma sorte danada, né? Deus, quando abre umas portas assim que a gente nem acredita, porque era um bar que tinha tudo para dar errado, numa rua escondida, onde não passava carro. Só que foi no momento, você talvez não lembre, mas antigamente samba não tocava em FM. Sim. Quem quebrou esse espaço foi a Eliana de Lima, com aquela música Um Dererê, e o Raça Negra. Nesse momento que o samba começou a tocar em FM, nós estávamos abrindo a nossa casa. Então, na época, quem queria samba tinha que ir para as quadras de escola de samba, mas as quadras de escola de samba, elas tinham uma atuação musical muito até primária, sem uma formação de harmonia, não tinha um cavaco, não tinha um violão. E aí a música nessas casas começaram a ser apresentadas por grupos musicais e uma coisa de melhor qualidade. Juntou
com o boom que o samba deu, abrindo as portas da FM, quebrando esse preconceito, porque era um preconceito, na verdade não era nada mais do que um preconceito. E nós estávamos no lugar certo, no momento certo. Esse sucesso do nosso bar fez com que o grupo juntasse dinheiro e gravasse o seu primeiro CD, isso mais ou menos... O bar abriu em 89, nós gravamos o primeiro CD em 91, pela JWC, que era a mesma gravadora, inclusive, coincidentemente, da Eliana de Lima, do Grupo Sampa, e foi um disco, dizem até hoje, que é o nosso melhor repertório, foi um disco que foi indicado ao Prêmio Sharp, né? E depois nós passamos para a Chic Show, que era uma outra pequena gravadora de São Paulo, mas com uma estrutura muito maior, porque os bailes, a Chic Show tinha mais de 20 salões de baile em São Paulo. E isso ajudou muito a gente. Foi na época que eu te falei que eu conheci o Pelé, o Luizão da Chic Show, um gênio da comunicação em São Paulo. Foi ele que fez a Transcontinental chegar onde chegou. Quando ele brigou com a Transcontinental, ele foi para 105 em Jundiaí, fez a 105, que era uma rádio totalmente desconhecida, brigar com a Transcontinental. E nós aproveitamos essa onda aí. Bacana. Vamos falar um pouco mais sobre o Grupo Tempero, né? Quem realmente, né, tende, né, no sentido de samba, de fato, vai para analisar, não é o que eu vou falar agora. A gente pega aquela geração, né? Vocês fizeram aí, histórias. A gente pega assim, né? Vocês conseguiram chegar em lugares que eu acho, não sei se de fato assim vocês tinham planejado isso. Mas a coisa foi crescendo de tal forma, né, que vocês conseguiram, né, adentrar, chegar em espaço e levar o trabalho de vocês de tal forma, construiu, na verdade, né? São gerações diferentes. Hoje a gente está num momento onde a tecnologia, as coisas são um pouco mais volúveis, né? Mas naquele tempo, de fato, quando se falava de fã, era fã mesmo, né? De ter um encarte, de saber pessoa por pessoa ali quem fez, né? O álbum, acompanhar tudo, né? De ir na frente da rádio, era aquela euforia do pessoal poder acompanhar. Eu queria que você falasse sobre esse momento de fato, né, do trabalho de vocês, os momentos bons, das dificuldades, para poder o pessoal entender, não é? Porque a gente principalmente está num momento hoje da geração onde parece que o que se passou lá atrás não é valorizado no dia a dia. Tem algumas exceções, tá bom, pessoal? Não tô dizendo aqui que de fato seja a regra. E eu trazer você aqui, eu acho que é primordial para a gente falar isso para as pessoas. Que a gente precisa valorizar pessoas feito você, nomes feito vocês, né? O Tempero, você está aqui representando todos, que fizeram tanto, né, pelo nosso samba, pelo segmento, e que fizeram uma estrada muito legal, pavimentaram para poder muita gente poder estar hoje. Então, queria que vocês falassem um pouquinho do período lá de trabalho, né? Sobre essa construção de carreira, mas acima de tudo, né? Dos momentos que vocês passaram, alguns perrengues, algumas situações, para as pessoas entenderem que existe essa construção e que essa construção ela precisa ser a cada dia evidenciada, não é o que eu falei aqui no começo. O que eu faço aqui é muito mínimo para poder representar o que vocês fizeram pelo segmento. E eu acho que cada pessoa fizer um pouquinho, como muita gente vem fazendo, né? Tem muitas páginas aí falando de samba, de pagode, mas é o que eu falo, tá, pessoal? Quanto mais pessoas enaltecendo, fomentando, eu acho que isso que é o legal. Para pessoas feito rapaziada do Grupo Tempero, você aqui representando, né? Então eu queria que você falasse. Para mim, realmente, é uma importância muito grande ter aqui, porque eu acompanhei esse período, né? Eu sou de 84, então eu peguei um período, lógico, vocês já estavam na estrada, mas assim, como a música ela é temporal, a gente vai ali conhecendo, então vocês já inspiravam pessoas naquele período, então isso é muito legal. Poder te ter hoje aqui, para mim é um marco, mas acima de tudo, é uma realização de mais um sonho. Eu costumo dizer que eu estou conhecendo meus ídolos, né? Uma coisa que é importante a gente notar é assim, nós tivemos com o aumento, com a mudança do sistema de comunicação, principalmente na internet, o mercado fonográfico teve mudanças violentas de 80 para 90, de 90 para 2000, e cada vez mais violentas. E eu digo que até hoje, por exemplo, as pessoas não sabem direito mais como levar, como procurar o sucesso, como trabalhar isso, porque as mudanças são tão rápidas que o próprio artista ele fica perdido no meio desse furacão, né? E nós, do Grupo Tempero, nós passamos esse processo, nós pegamos esse processo. Você veja, o nosso primeiro disco não existia CD, era só vinil.
E foi em 1991. Em 92 já começou a surgir o disco de vinil. E antigamente existia muita importância a figura da gravadora. Por quê? Porque a gravadora... Primeiro que era muito difícil você gravar um disco. Você tinha que ter muito destaque para ser chamado por pela uma gravadora e a gravadora fazer investimento em você. Então, a gravadora ela fazia um contrato contigo de 5, de 10 anos, porque se ela não ganhasse no primeiro, no segundo, no terceiro disco, pulverizando em vários discos, ela acabava recuperando o dinheiro investido. Então, a gravadora te comprava roupa, te divulgava, te maquiava, ela fazia tudo e ela ia construindo a tua carreira, principalmente na parte de marketing, paralelo a você. Essa figura da gravadora, no momento muito, assim, quase que no estalar de dedo, ela desapareceu. Por quê? Porque toda a verba de divulgação do artista era o percentual do marketing que era vendido nos discos, o dinheiro que entrava nos discos. Até esse dinheiro, para o artista, era muito pouco. O artista sempre ganhou muito com shows. O dinheiro de disco, claro que um artista que vende 1 milhão, 2 milhões de cópias, ele vai ter uma receita significativa. Mas a maior receita do artista sempre foi shows. E para você fazer shows com cachê altos, você tem que trazer público. Para você trazer público, você tem que estar em evidência nos meios de comunicação. É tudo um círculo que não pode deixar de ser quebrado. Quando surgiu o CD, já foi uma mudança muito radical. Até as pessoas começarem a comprar os CDs, ter aparelhos de CD, demorou 3, 4 anos, né, para todo mundo, para se popularizar o CD. Depois, paralelo a isso, logo em seguida veio a internet. A internet foi ruim? Não, a internet foi uma mudança radical, que acabou com a figura da gravadora, porque as vendas despencaram. Para você ter uma ideia, por exemplo, nos anos 80, se você vendesse 100 mil cópias, você ganhava um disco de ouro. Entendeu? O disco de ouro chegou a cair a 10 mil cópias, porque foi caindo as vendas. Praticamente hoje não existe mais a figura da gravadora. Hoje o artista ele tem que pegar um empresário, o cara vai bancá-lo, mas vai tomar 50%, 60% do valor do cachê dele, porque ele não sabe se aquele cara vai estourar, o dinheiro tem que ser muito. E fazer divulgação num meio hoje que a gente não sabe exatamente como é. Você pega a internet aí, você cansa de ver gente oferecendo curso de divulgação, de como se divulga um trabalho nas plataformas digitais. As rádios perderam muita força. A própria televisão, a nova geração não assiste televisão. Então está todo mundo meio que perdido. E nós, no meio desse furacão, nós enfrentamos vários problemas, porque nós saímos de uma gravadora. A nossa primeira gravadora, a JWC, era uma sala. A segunda gravadora, Chic Show, era 2 salas, um pouco maior. E nós fomos para a Sony, que era a maior gravadora do mundo. E quando você pensa que todos os teus problemas estão resolvidos, você deixa de ser um personagem importante dentro da gravadora e você passa a ser um número. Até você conseguir destaque. Depois, nós participamos de problemas muito sérios na Sony, porque a Sony não era uma gravadora de samba. Ela estava fazendo um cast de artistas de samba. Ela levou o Grupo Tempero, ela levou Adriana Ribeiro, ela levou Dema, levou Martinho da Vila. E ela estava tentando, e ela tinha muitos problemas de conflitos, de interesses internos, entendeu? E nós tivemos muito mais facilidade numa gravadora menor do que numa gravadora maior. Então, isso tudo nós passamos no nosso dia a dia, interferiu demais no nosso trabalho. Entendeu? E depois nós fomos para a Warner, foi outra gravadora que teve problemas seríssimos, o presidente da gravadora foi pego roubando, foi demitido. Depois nós fomos para uma gravadora que fez um disco ao vivo nosso, o cara era uma gravadora menor, a Canta Brasil, mas o dono da gravadora, mal o nosso disco saiu, teve um infarto. Então, e acabou vindo a falecer e nós ficamos à deriva, nós brigando com todo mundo, tentando fazer o disco trabalhar. Então, o que você conclui? Você faz a sua parte, mas quem menos manda na carreira do artista é o artista, porque você fica sujeito a tantas variáveis no meio do caminho, e é muito engraçado que você pega um disco, você pega 200, 300 músicas, você escolhe um repertório lá de
10, 12 músicas, todo mundo acha lindo. Aí você tem um monte de problemas, o disco não toca, as pessoas começam a achar defeito. Né? Pô, mas essa música aqui, mas aqui. Não é porque a música não foi trabalhada. Nós tínhamos músicas que a gente subia no palco, cantava, o público dava cambalhota. A música entrava no disco e, por problemas de interesse dentro da gravadora, a música era a última do lado B, não ia ser trabalhada nunca. Entendeu? Tem músicas no repertório do Grupo Tempero que nós nunca tocamos ela no palco. Por quê? Porque a gravadora não deixava e não queria que a gente divulgasse a obra que não fosse a de trabalho. Só que dentro da gravadora nós tínhamos brigas internas, por exemplo, o cara botava uma música para tocar no Rio Grande do Sul, outra em Recife, outra na Bahia, outra em Brasília. O teu trabalho não ganha volume. Você não ganha volume, você não tem aparição na televisão. Você não tem aparição na televisão, você não se populariza com o público. Você perde mercado de show. Entendeu? É uma bola de neve, isso muito complexa, que só quem está do lado de dentro é que percebe o dia a dia de todo esse histórico que acontece. Mas eu fico muito feliz quando você, depois de tudo isso, ainda fala que as pessoas ligam. É claro, por exemplo, eu no meu caso, eu continuei uma carreira paralela de compositor, o César também, o Simonal também são compositores, o Zinho, o cantor também, todos nós fomos obrigados, quando a gente começou a ficar no meio desse furacão, os boletos não param de vir, você tem que começar a correr. Eu, por exemplo, eu comecei a compor demais, o próprio César também, um grande compositor, o Simonal, o Zinho cantando e tudo, mas até hoje nós fazemos show, claro que não com a mesma frequência que fazia antigamente, porque a gente não lança músicas novas, a gente só lança músicas para outros artistas para gravarem, né? Mas todas essas adversidades o público não sabe, né? O público não acompanha. Então é assim, quem menos manda na carreira do artista é o artista. E quando você falou do passado, existe um grande filósofo que ele diz o seguinte: só existe um tempo na vida, é o passado, porque o presente acabou de acabar e o futuro nunca vai chegar. Então, se nós não cultuarmos o passado, nós morremos como seres humanos, né? Muito legal. Deixa eu perguntar, naquela época, para vocês, você pontuou o sinal muito bem pontuado, né? Fez um breve aí, relato sobre essa situação de lidar com as gravadoras, com o empresário, enfim. Mas além de todas essas situações, porque são contextos de gerações diferentes, né? Eu fico imaginando hoje, nessa velocidade que é o lance do streaming, né? Você falou aí sobre a questão do LP e outras situações, né? Do CD. Eu cheguei ainda a pegar a questão da fitinha cassete, não é? Fita cassete, paralela aos álbuns de vinil, tinha fita cassete. Eu sou dessa época, gente. Tinha até a cartucho, lembra? Aquela que não parava. Isso. Inclusive, é muito engraçado a gente relembrar assim, esses momentos, né? Eu me recordo que quando eu queria gravar, às vezes tinha especial na rádio, né? E aí você colocava lá a fitinha cassete, né? Poderia passar por cima do que já tinha ali de canções, isso, né? E se às vezes vinha uma vinheta da rádio, eu ficava muito pé da vida. Caramba, a gente não queria gravar música sem a vinheta, só música, não sem a conseguia. vinheta. E assim, é uma geração, um momento muito bacana. Quem não foi dessa época, assim, realmente, assim, é um momento incrível. Eu sou incrível fã. Como nós sobrevivemos, né? Isso. E hoje a gente pega esse período, né, onde a tecnologia é tudo muito fácil, né? O que você quer, você tá ali na internet, né? Partindo desse princípio do que você já falou, né? Sobre essa questão, né? Que tinha essa situação das gravadoras, que às vezes tinha algumas situações meio de algum contratempo, né? Mas como é que era tá ali ao lado de grandes nomes, tá, né, também nessa trajetória de viagem, porque eu acredito que a rotina de vocês era um pouco meio que, não insana, mas um pouco meio que assim, muito corrida, não é? Como é que era naquele período vocês lidar com tudo isso? Uma hora você está aqui, mas uma outra hora você está em uma outra região totalmente diferente e conhecendo, às vezes, com certeza, os ídolos de vocês, né? O que eu falo muito, né? Às vezes as pessoas me perguntam, não existe curso para o sucesso. Não existe como... Olha, o jeito de lidar com o sucesso é esse. Como você lida com a popularidade? É muito difícil. E principalmente quando você faz parte de um grupo, porque cada um lida de uma maneira, né? O objetivo... Eu tenho uma certa liderança administrativa no Grupo Tempero, eu sou meio que diretor do departamento de problemas do grupo, mas eu tenho um grupo que é problemático, porque todos têm personalidade de líder.
Simonal, César, o Zinho, o Carlão, todos têm. Então a minha liderança também é meia mais na parte administrativa, porque briga ali o pessoal é bom pra caramba, entendeu? Mas o que acontece é o seguinte, nós tínhamos por princípio trabalhar bastante. Você sabe que, por exemplo, o Grupo Tempero, nós temos um certo estofo financeiro em função do sucesso do nosso bar, nós éramos discriminados no meio porque a grande maioria dos grupos era de origem humilde, não tinha dinheiro, e como nós tínhamos uma condição financeira melhor, até cultural melhor, porque, por exemplo, o Carlão é formado em engenharia, o César é doutorado em pedagogia, todo mundo tinha estudo ali, ninguém era... entendeu? Então nós sofríamos muito isso. Mas, volto a dizer, não existe curso para sucesso. Muitas vezes a gente até vê um artista, um jogador de futebol fazer besteira, você pega aí você lembra assim, caramba, quando eu tinha 18 anos, se eu ganhasse 300 mil por mês, será que eu ia ser o mesmo homem que eu fui, a mesma pessoa que eu fui? Será que isso não ia me comover a puxar para cá ou puxar para lá? Então, nós vivemos isso tudo. E outra coisa, quando você está no meio disso tudo, você não tem noção da dimensão do... Hoje, às vezes, a gente para ver, caramba, nós fizemos um show ali para 100 mil pessoas. Lembra aquela vez nós fomos no Samba Sul, 30 mil pessoas no estádio? Lembra aquela vez no ginásio da Ibirapuera, 30 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera? Nós fizemos um show num pedágio da 105 no Anhangabaú para 150 mil pessoas. Os caras anunciaram a gente, quando você entra no palco, só o da plateia parece um soco no teu peito. É uma sensação meio estranha. Mas o que acontece? É tudo muito rápido. O sucesso ele é muito efêmero. Ele muda teu ritmo de vida numa velocidade absurda. Volátil, né? Você tem que lidar com a tua família, você tem que lidar com as suas relações pessoais, filho, a tua relação sentimental, com a mulher que você tem ou com a tua namorada. E tudo isso é um furacão. Então é muito fácil de você cometer erros, entendeu? É muito difícil você manter a unidade de um grupo. É muito, muito difícil, porque depois você começa a atingir as vaidades individuais, ciúme, porque você cantou aquela e eu queria cantar essa. Então você controlar tudo isso é muito difícil. E óbvio que nós também tivemos problemas com isso, problemas de relação. A gente até fala que hoje, depois de 40 e poucos anos, a gente ainda está junto, é um aborto, é um milagre da natureza, porque não existe. Geralmente os grupos se dissolvem no meio do caminho, né? Hoje nós começamos jovens, estamos todos com 65, 66 anos aí, e estamos juntos ainda. Temos hoje o problema que o Zinho está com esse problema do mal de Parkinson, que é uma coisa que dificulta, mas a gente continua superando as adversidades, cada uma. E isso que você falou... A gente, na época que estava nesse meio, a gente não tinha dimensão. E, pelo contrário, a gente até era criticado por uma geração anterior, que dizia que a nossa música era sem qualidade e tal. Hoje, as pessoas dão valor. O pagode dos anos 90 é super valorizado, mas na época não era. Na época era bastante criticado. É engraçado isso, né? Então... Eu acho que o tempo... A música ela tem um poder mágico, né? A música, ela... Você sabe que quando eu era um pouco mais novo, eu gostava muito do ritmo de discoteca. E um dia eu cheguei em casa sem nada o que fazer, mexendo no computador, e eu fiz um CD só com aqueles grandes sucessos dos anos 70. Quando eu era molecão, eu era de chegar na boate, dançar, dar cambalhota e tal. Eu peguei aquele disco, fiz uma cópia para um amigo meu que a gente ia muito junto na discoteca, ele também dançava muito bem, o Serginho, e deu uma cópia. E eu fui escutando aquele disco no meu carro. É engraçado, a música, eu consegui, ouvindo aquelas músicas, me lembrar da sensação que eu tinha quando eu estava saindo uma sexta ou um sábado para ir num baile. Que coisa, que a música mexe com alguma coisa da gente, isso. E a gente cansa de encontrar pessoas na rua, fala, puxa, aquela música que vocês cantavam foi tão importante para mim, puxa, eu conheci minha namorada, ou eu casei. A gente casou e separou muita gente também com as nossas músicas. Então a música, por isso que a música é considerada a primeira arte, né? O cinema é a sétima, a música é a primeira arte, porque a música tem esse poder mágico. Mas quando você está no meio desse furacão todo, você não sabe muito bem a dimensão, e pior, ninguém sabe a fórmula do sucesso. Existe uma máxima no mundo musical que fala assim, o sucesso é Deus que manda.
Como diz o Xande naquela música lá que ele canta, que acho que nem é dele, mas ele canta, é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Às vezes você grava uma música, não acontece nada, o outro grava. O Zezinho das Candongas grava lá e a música estoura e faz um sucesso danado. Então, quem chegar para você e falar assim, eu sei a fórmula do sucesso, está mentindo, porque a gente não sabe. Às vezes tem caras que fazem tudo certo e dá tudo errado, tem cara que faz tudo errado e dá tudo certo. Claro, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor, sempre procurar se dedicar ao máximo. Diminuir as chances de dar errado. Mas quando você pega, por exemplo, o segundo maior sucesso do Grupo do Empeiro é a música Sexo Falado. Ela nunca foi nossa música de trabalho. Por que ela estourou? Porque um dia o Bene Alves, que fazia aquele Samba e Pagode Volume 1, Samba e Pagode Sim. Volume 2, ligou para o dono da nossa gravadora, quando ele foi fazer o repertório do Samba e Pagode Volume 7, e falou, olha, tem uma música aqui que vocês não estão... Não estamos trabalhando, porque Sexo Falado não era música de trabalho. E... eu queria botar ela no disco, o Luizão da nossa gravadora falou, olha, eu deixo você colocar, se você colocar ela na chamada da novela, que a Som Livre fazia, sabe, pai, tocava uns trechos, e então tocava na cama, o lençol, e não tinha nem a foto, aparecia a foto de outro, porque era um pau de sebo, né, eram vários artistas no disco, eles não tinham nem a foto do Grupo do Empeiro, e a música tocou até na Rádio Patrulha, como a gente costuma falar, né, e sem gastar um tostão, a música estourou e a música só entrou no nosso disco porque na época, eu me lembro até hoje, nós discutimos, a música entrou, saiu, o Reinaldo gravou a música, o dono da nossa gravadora foi lá e comprou os direitos autorais da música e a música acabou entrando. E ela só entrou no nosso disco porque o Simonal falou, lembra que antigamente tinha uma propaganda Disque Sexo, que aparecia na televisão? Ela só entrou por causa disso. E a música não tem nada a ver com isso. O Simonal falou, tá dando esse negócio de Disque Sexo, vamos botar isso aí, de repente isso anda. E foi por isso que a música entrou num canto do disco e daqui um pouco, hoje, historicamente, é o nosso segundo maior sucesso, só perde para Vida Diamante. Então, você vê, ninguém sabe aonde está o sucesso. Quando o Amilé fala, vai meu filho, não tem jeito. Isso daí. Se tratando de qualidade sonora, né? Vamos falar um pouco sobre a questão musical, né? Muito se fala que período, né, da geração de vocês, né, existia um trabalho ali voltado, né? Lógico, dando as suas devidas proporções, né? Tá falando de gerações diferentes, né? São tecnologias diferentes, são momentos diferentes, mas as pessoas falam que a sonoridade, principalmente em outras gerações, década de 80, 90, existe um contexto de se entregar esse produto final para o grande público, até porque pelas ferramentas que existiam de momento, né? Hoje a gente trazendo para a geração atual, o que tem aí de maquinário, as coisas otimizou, falando de estúdio, né? Que eu conheci alguns produtores aí de músicas, né? O pessoal fala muito dessa parte tecnológica, equipamentos e tal. Levando em consideração tudo isso, essa questão musical, né? O que tu escuta hoje tem muita diferença, eu falo em todos os sentidos. Seja de entrega de qualidade, seja de entrega de produto final para o grande público. Se a gente fizer um parâmetro, não é, do que vocês traziam, não é, do conteúdo ali final para no LP, no CD, lógico, dando a devida proporção. A gente não está fazendo aqui meio que um comparativo, qual é o momento melhor. Mas assim, por mais que a gente esteja hoje, agora eu vou falar por mim, tá, gente, como amante do segmento, mas a gente vê que às vezes, assim, as pessoas, elas, inclusive, têm essa cobrança, né, de se trazer muito algo novo, diferente. Se tratando disso, opinião minha, tá, pessoal, novamente, se regravam muito. E as pessoas falam muito, por que não traz o lance do autoral, e a gente cai nessa situação que o pessoal vai lá trazer releituras, que isso é bem legal, tá, pessoal? A partir do momento que isso é feito releituras, traz canções que fizeram sucesso na década de 70, 80 e outras gerações, isso você está evidenciando o trabalho de outros artistas, mas se fala muito, às vezes, de estar um negócio um pouco fechado e não tá trazendo algo novo e acaba meio que caindo na mesma situação que trazer canções que fizeram sucesso. Né? Isso, né? Falando de qualidade, não é? Nesse sentido, tu consegue enxergar aquela geração como um percentual aí de
muita gente fazendo muita coisa boa comparado ao tempo atual, ou não? São gerações distintas, a gente tem que dar devido a proporções. Vamos lá, a música ela é dinâmica, tá? Como tudo na vida é dinâmico, tudo muda, até os instrumentos musicais mudam, a facilidade de gravação muda. Hoje, por exemplo, você bota um cantor às vezes limitado no estúdio, você tem um programa que chama Melody, que ele afina a voz do cara, tem 1000 recursos. E, obviamente, as pessoas não deixam de utilizar esses recursos. Seria até uma ignorância não aceitar essa dinâmica. Claro que quando você vai comparar aquilo com pessoas mais puristas, né? Antigamente, por exemplo, um cantor ele tinha que ter um potencial de voz muito maior porque os efeitos eram menores, o potencial do equipamento eletrônico era menor, ou a qualidade do microfone era menor. Então, se você se garantia mais na voz. Hoje, quando você não tem isso, você às vezes vai ponderar. Um cantor, às vezes, ele é mais carismático, ele funciona mais do que um que tem boa voz, né? Agora, quanto ao repertório, é covardia. Na verdade, é covardia. O cara, quando ele sobe no palco e ele fica cantando música de todo mundo, que, na verdade, eu sei o quanto é difícil você subir num palco e ganhar a plateia se você tem um repertório pouquíssimo conhecido, mas é que nem eu estava assistindo a entrevista do Pelé há pouco tempo atrás no The Brito e ele falou, é vontade, é verdade. Você pode fazer músicas conhecidas, mas vai vendendo as tuas, né? Você faz 2, 3 conhecidas, traz a plateia na mão, olha, agora eu vou lançar uma música minha. Mais 3, 4, eu vou lançar uma música minha. Nós fizemos muito isso no nosso trabalho. A gente trabalhava, claro, com música dos outros. E outra coisa que a gente fazia muito, que hoje a gente vê, alguns fazem, mas não tem tanto. Às vezes a gente pegava músicas que não era samba e repaginava. Então, mesmo você estando apresentando uma música conhecida, por exemplo, nós fazíamos Maluco Beleza em ritmo de samba enredo, era um samba enredo. E Maluco Beleza é uma música lenta. Então, e a plateia delirava, gostava pra caramba. Então, o que acontece? Quando você começa a não apresentar muitas músicas, você só trabalhar o que já tem, você desestimula o compositor a fazer músicas novas. Então, você vai acabar, por consequência, depois de um período, diminuir as oportunidades das novas gerações de gravar, você diminui o número você diminui a quantidade de compositores e o final cai a qualidade. Não é verdade? Quando você está sempre dando espaço aos compositores, os compositores estão cada vez mais ficando noites acordados, tentando fazer músicas melhores para fazer sucesso. Quando esse espaço começa a se limitar, você começa a ter um monte de caras que têm capacidade, talento, desistindo do mercado porque ele não consegue sobreviver daquilo. Mas o que existe muito nesse tipo de coisa é uma covardia, uma falta de saber vender o seu peixe. Entendeu? Porque o cara, por exemplo, o cara hoje sobe no palco, ele toca a Vida Diamante, é a Vida Diamante do Grupo Tempero. Sim. Se ele cantar Eu Tô Escrito do Xande de Pilares. Vai fazer, mas é sempre a música. Então ele começa, ele não faz o nome dele. Entendeu? Ele começa a ser o cara. Existe público para isso, porque você deixa de ser um artista de show para ser um artista de animação. Existem alguns grupos aí que conseguiram algum destaque fazendo isso, mas não tem sustentação. É uma coisa que tende a acabar muito rápido. O que te perpetua no mercado é o fato de você ter os teus sucessos, as tuas músicas. E até porque o sucesso ele não envelhece. A música boa, daqui a 30 anos, ela continua boa, né? O sucesso momentâneo, vagabundo, é que ele desaparece em 15 dias. Mas o que falta nos artistas são coragem e os próprios empresários a trabalhar. Você vai lá, você vai fazer 30 músicas, mas tu vai fazer 5 músicas tuas. E tu vai vender a tua música. Eu canso de ver artistas que que gravam músicas minhas, eu vou ver o show do cara, o cara não canta a música nova. E ele fala pra mim que a minha música é a música de trabalho dele. Mas ele chega no palco e não sabe cantar a minha música, não ensaiou Ele vai e canta aquela música, ele canta a do João, a do José, ele faz propaganda para todo mundo e dele não faz. Ele é um artista? Não, ele é um animador, né? Então precisa ter coragem para fazer isso. Quando o Grupo Tempero começou a estourar, nós íamos para São Paulo, nós tínhamos às vezes só Vem Amar, que foi o nosso primeiro sucesso. Então a gente fazia Vem Amar, cantava a música dos outros, parava, olha, nós temos também uma música chamada Vida Diamante, olha, nós temos também uma música chamada Mina Moleque, ia
botando a nossa plataforma lá, divulgando o nosso trabalho. Quando a música vai tocar na rádio, ela já foi ouvida de alguma forma, né? E outra, quando você experimenta a música no palco, você tem uma certa noção da aceitação popular. Agora, se tu não toca o teu trabalho, se tu esconde o teu trabalho, quem vai tocar? Tua avó? Não vai, ninguém vai tocar. Então, na verdade, isso é muito fruto de covardia e falta de uma análise profissional de quem toma conta da carreira daquele artista, de fazer, você vai cantar do José, do João, mas você tem que você tem que exaltar a tua música. Você tem que parar e falar para o público, preste atenção, essa é a minha música nova de trabalho, por favor, peçam nas rádios, escutem, o nome da música é tal, do autor tal, do José e do João, prestem, brinca com o refrão, vai e volta. E isso precisa coragem para se fazer. E a maioria foge disso. É algo que naquele período, né? O período que vocês começaram, né? Era muita gente boa, né? A gente, mas tinha um espaço, tinha né? Espaço, aí tu vê, talvez hoje também tenha gente boa, mas quando você começa a limitar o espaço, entendeu? E se as pessoas não têm coragem de se apresentar, fica sendo mais um, entre aspas, grupinho, mais um artistazinho, entendeu? Quem bota a cara para apanhar, que corre o risco até de fazer alguns shows que não agrade, é que vai criar alguma chance de no futuro fazer sucesso. Eu acho assim que, inclusive, todos os artistas que participaram por aqui, em off, né, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os artistas, eu pontuo sobre isso, porque eu acho que é uma máxima dentro do segmento. A gente sempre está conversando, tem algumas situações, alguns temas que sempre eu acho que é uma máxima que o pessoal está falando. E uma situação é dessas, não é? De se trazer o autoral. E a gente, não é? Novamente falando aí da geração período que vocês começaram, era muita gente boa, mas tinha esse lance de a galera apostar no autoral. Tanto é que todo mundo conseguiu emplacar hits, né? Sucesso. Exatamente. Se você pega... Eu posso aqui pontuar vários e vários nomes, né? Da época que são cantados até hoje. Lógico, a música é atemporal, as músicas são muito boas, mas eu acho que tinha esse pensamento de projeção de carreira. Ó, a gente não tá fazendo algo para agora. A gente tá fazendo um negócio que tem que perdurar pro resto da vida, né? Não, e você quer ver? Quando o Grupo Tempero começou a exteriorizar o trabalho dele, sair do âmbito aqui regional e local, que você chegava às vezes em locais que ninguém te conhecia, e você encarar uma plateia de 5, 10 mil pessoas, às vezes sai um artista estourado e tu entra no palco depois dele, é complicado. Você precisa ter coragem, entendeu? Precisa ter carisma. Você tem que ter coragem de... Preste atenção em mim, público, preste atenção em mim. Eu vou cantar isso, eu vou cantar aquilo. Cria uma história em cima da música, o público gosta disso. Conta essa história, faz a pessoa sair e falar, pô, a música que aquele cara cantou me chamou a atenção, entendeu? Isso é o começo do sucesso, é as pessoas conhecerem. Agora, se você, eu não canto porque ninguém conhece, e tu não canta porque ninguém conhece, ninguém vai conhecer. E na época a gente fazia muito isso, não deixa de tocar as nossas músicas, não deixa de tocar nossas músicas. Porque se você... tu tá se suicidando, né? E também entra nesse quesito, né? Eu queria até agora pontuar sobre essa situação, uma nova pergunta, né? Que é o seguinte, cobra-se muito de trazer novidades, de poder ter, né, caras novas dentro do segmento para poder até oxigenar melhor no sentido de ampliar, não é, quando se trata de segmento samba pagode, não é, porque a gente pega aí a geração com a qual você participou juntamente com a rapaziada do Tempero, foi feita uma construção ali de trabalho onde o samba ele passou a ser o mais tocado no Brasil, né? Inclusive, né, um trabalho também feito para outros países, consumiam muito o lance do samba, né? Se a gente pegar hoje, né, o lance do samba pagode, ele caiu muito no sentido de ranqueamento, né? Seja, lógico, a gente está falando hoje aqui de plataforma, de streams, mas ali foi feito, eu estou falando como amante do segmento, tá, gente? Não existe aqui uma verdade absoluta, mas assim, eu vejo que ali surgiam muitos artistas, mas existia um trabalho para todo mundo crescer de forma exponencial, né? Tu pega vários grupos ali, vários artistas que foram fazendo uma carreira, um trabalho, algo que pelo menos a gente não vê hoje. Vamos lá falar do autoral, continuar no autoral. Você às vezes chega para poder ver um show, um determinado ambiente,
pelo menos, tá, pessoal? Novamente, o que eu escuto dos artistas que vêm aqui no estúdio para poder gravar podcast TV Samba e Pagode. Fabinho, se a gente não tocar e não cantar o repertório que existe voltado para aquele determinado público, a gente acaba não tendo espaço, né? E isso às vezes é um pouco complicado, porque como é que a pessoa vai trazer o autoral, não é? Então, assim, lógico, a gente entende, eu super entendo que às vezes a pessoa que está do outro lado ali precisa levar o leite da criança, precisa levar o pão, os suprimentos ali pro lá e tal, mas é importante essa tua fala, porque assim, a partir do momento que as pessoas arregaçam a manga e dizem assim, não, tudo bem, eu vou cantar teu repertório, mas eu vou tentar, pelo menos, no mínimo, trazer 3 canções que eu tenho aqui, são muito boas, né? Eu acho que você amplia até um pouco mais para poder mostrar o trabalho, né, Ricardo? É como eu te falei, Fabiano, não existe curso para o sucesso. Às vezes, teoricamente, é muito fácil resolver o problema e na prática é muito difícil. Quando você... Existem 2 tipos de artista. Existe o artista que faz show e existe o artista que faz animação, tá? Hoje, surgiram alguns grupos que eles conseguem fazer show com animação, tá? Mas é o que eu falo, não se sustenta. Não se sustenta, é um período que passa. Então, o que acontece? O artista, eu sei que é difícil tu subir num palco onde está todo mundo de braço cruzado olhando para ti, sério, não está ninguém gritando o teu nome, achando que tu vai errar, ele vai errar. Parece que os caras estão olhando, tu fica assim, né? Os caras, ele vai errar, ele vai errar. Bom, e você ter coragem de parar e às vezes você começa a ouvir vaias, porque você para e começa a falar, mas tem que fazer. Se tu não fizer, ninguém vai fazer. Não tem curso para sucesso, não tem. Mas tem que ter a coragem, né? E o artista ele tem que ser corajoso, que nem quando o Netinho subia lá e matou a mãe dele 5.332 vezes, ele nada mais estava fazendo que era isso. O público vinha para ele e ele vendia a mexerica dele. Não era isso que ele fazia? Sim. Entendeu? O Leandro Learte, um cara maluco, genial, depois que a gente começou a perceber a genialidade dele. Mas ele fazia aquelas coisas malucas, ele rebolava no palco e fazia os caras vestidos de palhaço. É chamar a atenção. Então você deixa de ser um grupo de animação e você passa a ser um artista. Você atrai o público. O centro das atenções. O cara paga para te ver. Então o teu cachê sobe. Agora, se tu a dor é que ensina a gemer. Se tu ficar vendo essas coisas acontecer e indo para trás, o cara quer que eu vá animar, entendeu? O cara quer falar que eu faça animação. Tudo bem, você pode se propor, mas a malandragem é você vai para fazer animação e vende o teu peixe, entendeu? Outra coisa, a gente sabe que é super difícil, é você administrar a tua carreira. Um cara que faz um show aqui em Santos, na quinta-feira numa casa, na sexta noutra, no domingo noutra, ele não vale nada. Ele vai tocar por 200, 300 reais. Porque ele deixa... Você pode pegar o artista mais estourado do Brasil. Se ele fizer 2 shows em 20 dias aqui, o primeiro enche, o segundo já é meia boca. E o terceiro não vai ninguém, porque ele deixa de ser novidade. Então... E é claro que isso é difícil, claro que isso é um processo delicado, mas eu canso de ver caras aqui em Santos que cantam muito bem, que são obrigados, por não ter um empresário atrás, ele toca quinta-feira em Santos, depois ele sexta em São Vicente, sábado ele volta para Praia Grande, domingo ele volta para Santos e fica assim. E ele vira carne de vaca, ninguém dá valor. A gente sabe, o cara sobe no palco, tu sabe até o repertório, a sequência que ele vai cantar, né? Claro que é difícil você sair disso. Você precisaria ter um dinheiro, você precisaria se bangar para fazer divulgação em outros lugares. Mas se tu não sair, tu vai ser um eterno artista de animação. E vai ser sempre difícil para você cantar sua música, porque você não tem coragem, não toma um princípio de mudar. Quando o Grupo Tempero começou a ir para São Paulo, nós cansamos de fazer show de graça em São Paulo. É que nem eu te falei, talvez a gente tivesse a subvenção da nossa casa e isso ajudasse. Mas eu cansei de ouvir os caras falar assim, pô, vocês são trouxas, vão fazer show para esse Pelé, ele paga um cachê barato. Só que cada show que eu fazia pro Pelé, eu aparecia 15 mil vezes na Transcontinental, 10 mil cartazes na cidade de São Paulo. Depois de um tempo aquilo começou, eu passei a ser atração, o meu grupo passou a ser atração. Então o mesmo cara que falava assim, pô, vocês são trouxas, eu falava, pô, qual é o telefone desse tal de Pelé? Entendeu? Mas existe um período de investimento que esse é um lado que o público não vê. E quem não, como não tem uma cartilha, né, como fazer,
Muita gente dá a cabeçada com isso. Fica, pô, se eu não cantar música, é verdade. Então tu tem que, ou tu parte para uma carreira, ou tu grava a tua música e tu vai botar o teu repertório misturado com os mas o teu repertório, ou então tu vai ser animação, tu vai ser divulgação dos outros. Realmente é isso que acontece. Muito legal. E aí, produção, tranquilo? Por aí, tudo certo? Tranquilo. Eu só tô com a minha tomada aqui de câmera, tá? Vamos lá. Vamos que vamos. Continuando aqui, foi. Só pra gente poder... Pessoal, só pra vocês entenderem, tá? O pessoal tá entendendo nada, né? Os bastidores. A gente tem um monitor que fica aqui na parede principal, não é? Como a gente não tem um operador dentro do estúdio, pra gente poder entender a temática aqui da transição de câmeras, tá bom? Então, às vezes a câmera fica só em mim e a gente aciona aí a produção pra ver se tá tudo tranquilo, né? Mas tá tudo ok. Já que você falou de Santos, Baixada Santista, vamos falar da cena local. Você meio que já começou a falar um pouco, né, sobre essa questão. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que você consegue enxergar hoje, se tratando de business, se tratando de trabalho artístico. Você que tem um know-how aí, tem todas as credenciais para poder falar. Queria que você falasse um pouquinho como você enxerga hoje, né? Se tratando de Santos, Baixada Santista, o que você consegue enxergar de produto, né? Se tratando de segmento samba pagode da cena local hoje aqui em Santos, né? Se tratando de Baixada Santista. Nós temos alguns artistas novos, obviamente remando com dificuldade. Um dos grandes produtores de artistas em Santos ainda são as escolas de samba, sabe? Dentro das escolas de samba. A escola de samba ela tem um nome e faz jus por isso, porque a escola de samba ensina samba. Muito cantor de escola passa a ter um grupo, passa a ter um trabalho mais profissional, até porque a escola começa a dar essa oportunidade. Agora, o mercado é difícil para todo mundo, como sempre foi. Quem disse que era fácil? Nunca foi fácil para ninguém. Ninguém está lá para te apoiar, todo mundo está para ganhar dinheiro. Ninguém tá para trabalhar, vou ajudar, que bonitinho, o Fabinho é legal. Não, ninguém faz isso. Tu deu dinheiro, fica, não deu dinheiro, vai embora. Agora, claro que a gente pega casas que sabem trabalhar melhor, outras nem tanto, entendeu? Por exemplo, você pega, hoje, o nosso Barístone é uma casa que tá sempre cheia, trabalha bem, divulga bem, faz uma variação de ritmos, de artistas lá, tem um bom movimento, o próprio Que Frango tem um bom movimento, tem outras, o Favela também tem um bom movimento. Agora, tem caras tem cara que, por exemplo, tem cara que acha, eu contrato o Roberto Carlos e põe para namorar. Ele vai encher o Roberto Carlos, claro que ele vai encher a tua casa. Ele enche um dia, 2, 3 dias, depois quando ele virar, tá todo dia lá, ninguém liga mais para ir, porque não é mais novidade. Então você tem que fazer um outro tipo de trabalho que é transformar o teu dia na tua casa um point. Por exemplo, quando começou o Grupo Tempero e o Grupo Família a tocar às quintas-feiras no Gran Finale, ninguém ia no Gran Finale. Nós ficamos 3 meses lá dando cabeçada, tocando para 10, 20 pessoas. Aí nós trabalhamos. Aquilo virou um point. Depois que virou um point, pode botar minha avó fazendo striptease lá que o público entra. Ninguém está preocupado se é o tempo. Tá certo que um bom grupo dá sustentação. Um bom grupo, ele é um atrativo, mas ele não sustenta o pessoal. Você pode botar um grupo maravilhoso aqui, um grupo meia-boca aqui. Se onde tiver o meia-boca estiver cheio, o público vai onde está meia-boca. O cara quer otimizar o gasto do dinheiro dele. Então não é fácil, precisa. Trabalho só vem. O sucesso só vem na frente do trabalho no dicionário. Você precisa. Nós já enchemos várias casas aqui que nós ficamos 6, 7 meses trabalhando a casa. Mas o cara só vai quando ela tá cheia. Então ele, tu deu maior sorte, hein? Tu começou, quer dizer, os 7 meses que tu ficou remando, o cara não vê. Entendeu? Então, eu acho que muitas vezes o dono de casa é precipitado. Infelizmente, muitas pessoas no Brasil se metem a trabalhar casas noturnas ou empreendimentos, né? Sem o dinheiro. O cara precisa de 200 mil para montar um negócio, ele quer montar com 50, pede 30 para o cunhado, aí ele fica devendo para todo mundo porque ele investiu 200 tudo com dinheiro emprestado, aí quando ele precisa de fazer divulgação, ele não tem um tostão. Aí ele morre afogado com o que ele botou, com o que ele ficou devendo, entendeu? Já, por exemplo, o americano eles são campeões mundial em marketing, né? Quanto é que para montar um negócio de 200 mil? Eles só montam se eles tiverem 500 mil, porque 300 eles vão gastar em divulgação, mas vai dar 1 milhão, entendeu?
Eu nunca me esqueço, a minha mãe já é falecida há 6 anos e tal. Eu estava um dia em casa, fazia 40 anos que a minha mãe não ia no cinema, e ela chegou e pediu: Filha, me leva para ver esse filme, Titanic. Eu falei: americano é bom mesmo, né? Um filme que todo mundo sabe o final, um filme que ela já viu a primeira versão, um filme de uma mulher que foi 40 anos que minha mãe não ia no cinema. Quer dizer, a propaganda é tão violenta que a minha mãe, com 80 anos, teve vontade de ir no cinema. Isso é a força do marketing, né? Vai dar errado isso? Não. Eles gastaram 250 milhões de dólares para fazer o filme e 400 milhões para divulgar. Não vai dar errado nunca, porque eles te tiram da tua casa. Aqui, infelizmente, a gente acha que dinheiro de divulgação é gasto, e não é investimento. Você está entendendo? Você, por exemplo, você tem um projeto maravilhoso aqui. Independente do seu projeto ser bom ou não, você precisa divulgar o teu projeto. Sim. Porque senão tu não chega a lugar nenhum, tu não vai ter patrocínio, tu não vai ser autossustentável. E muitas vezes as pessoas, por não existir uma regra, as pessoas acham que a divulgação é a última coisa a se fazer. Entendeu? Por exemplo, nós no Temperos Bar, nós inauguramos a nossa casa, nós demos uma sorte danada, porque a gente também não sabia nada disso. E por sorte, nós estávamos no momento certo, no lugar certo, a casa começou a se autoalimentar e depois, obviamente, nós fizemos muita propaganda, mas nós fizemos até o processo certo seria a gente ter feito antes e depois colher, plantar e depois. Nós conseguimos colher e depois com a colheita nós continuamos plantando para a casa durar tanto tempo. Mas o que acontece muito hoje não, sempre aconteceu, são que as pessoas elas gastam dinheiro maravilhoso para deixar a casa linda e na hora de divulgar elas não têm um tostão. Aí o público não vai, né? Então é saber trabalhar e outra, não existe regra para isso. Infelizmente não existe regra. Muita gente quebra a cara por isso. Legal. Sobre essa questão, né, de Santos, né, na maioria das vezes, ou em algumas situações, pelo menos assim, escuto muito também essa situação, para poder ter uma casa, né? Você que está envolvido praticamente com essa situação de show e eventos, você tem propriedade total para falar. Essa situação de fato, né? Enfim, você vai ali e começa um samba do nada, é embargado em função, às vezes, da estrutura, da situação. É muito difícil hoje, né? Se tem uma casa de show, você falou aí, que precisa ter um percentual para se investir, além do lance da publicidade, do marketing e tal. Mas sobre essa questão hoje para se ter uma casa em Santos, inclusive eu estou pretendendo em breve trazer, né? Inclusive eu vou trazer o Ivo Prado aqui do Aqui Favela, né? Para a gente falar sobre essa questão do business de casa de show em Santos. Mas escuto também muito dos artistas sobre essa situação, que é muito difícil, né? Para o empresariado local sobre essa situação para seguir todos os trâmites de ter uma casa realmente voltada para o que são exigidos, né? Não sei se você tem, né, ou queira falar sobre essa situação. Quais são as reais dificuldades para se manter hoje uma casa se tratando de Santos, né? Porque, pelo que eu escuto, tem muito dessa situação, né? Começa, às vezes, ali um projeto, quando menos espera, o projeto é fechado porque tem reclamação de vizinho, tem reclamação... Enfim, às vezes não atingiu a expectativa ali, que tem que ter uma boa acústica, tudo, e para se fazer uma boa acústica, existe um determinado e percentual financeiro muito grande investido. Como é que funciona de fato essa situação hoje para se ter uma casa aqui em Santos? Na verdade, o cara, para montar uma casa, ele precisa ser doente mental, né? Porque se ele for olhar a razão, ele não faz. Sim. Não faz mesmo. Porque é tudo contra ele, desde o poder público até o vizinho, Santos, ela é uma cidade teoricamente turística, mas na prática ela não é. Porque tudo que você monta, você encontra empecilhos aqui. Eu vou te dar um exemplo muito claro, muito claro. O carnaval em Santos era na praia, o lugar mais glamorizado da cidade, os desfiles das escolas de samba era aqui. Fizeram um sambódromo na Zona Noroeste, num lugar que era deserto, não tinha vizinhos. Só que depois de fazerem o sambódromo, claro que a especulação imobiliária, a Zona Noroeste hoje é um lugar pequeno. Hoje é público A e B que tem na Zona Noroeste. Antigamente não era assim. Mas começou a surgir um monte de espigões lá, de edifícios maravilhosos em volta do sambódromo. Agora querem tirar o sambódromo lá. Quer dizer, o cara vai morar lá, ele compra um apartamento do lado do sambódromo, depois ele quer tirar o sambódromo. Pô, se o cara quer tranquilidade, vai morar no interior.
Você tá entendendo? Você não tem como morar na praia e querer tranquilidade, porque vai passar gente, vai chegar no final de semana. Isso aí você tem que ver antes. Mas Santos se tornou uma cidade do não pode. Não pode. Já foi em algum país da América Latina? É tudo assim, não pode. Tudo não pode. E aqui tá igualzinho, você não pode nada. Entendeu? Os caras, em vez de criar facilidade. Por exemplo, criou-se um programa Alegra Centro que durante um período se estimulou os investimentos no centro da cidade. Depois foi abandonado no meio do caminho. Um monte de empresário que investiu. Quantas e quantas casas, quem mora aqui sabe, foram abertas naquela região do centro e fecharam. Porque esses programas ficaram pelo caminho, não tem sustentação. E outra, você tem uma casa, não passa um fiscal lá. A tua casa encheu, faz fila de fiscal. Os caras cobram tudo, entendeu? Então, é muita diversidade para pouca facilidade. É coisa de maluco mesmo. Claro que tem uns doentes mentais, como o meu amigo Ivo, o Tadeu lá do Coisa. Tem uns caras que vão dar, mas é coisa de uma pergunta para eles, é coisa de maluco, porque todo mundo conta. E outra coisa que existe, Fabinho, é o seguinte: você quando monta uma casa noturna, você precisa de um tempo para recuperar o seu investimento lá. Você gasta 200, 300, 400 mil para montar uma casa, você precisa que essa casa ande, que eu digo que encha, por 1, 2 anos, para tu pagar tudo que tu investiu lá e começar efetivamente a ter lucro, porque no banco o dinheiro rende muito mais certo. Ali você tem. E muitas vezes o que a gente percebe é assim: às vezes a casa anda 6, 7, 8 meses, daqui um pouco o cara inaugura uma casa do teu lado, o público não tem fidelidade, não pensa que tem, porque não tem. Daqui um pouco o cara lança uma casa do teu lado e tu fica com o mico na mão. Então é muito perigoso. Eu acho, hoje eu nem com revólver na cabeça montaria. Porque hoje eu tenho consciência da sorte que nós não temos. Claro que a gente teve o mérito de organizar e tudo, mas nós demos muito mais sorte, tivemos muito mais sorte do que juízo. Entendeu? Porque se você botar hoje no papel, você não faz. Infelizmente, você não faz. E deveria ser uma cidade que deveria ter uma política. Você só pode montar. É um absurdo, por exemplo, a lei. Você só pode ter música ao vivo ou na região onde eram as bocas, aqui no Porto, ou na praia, que são consideradas as zonas turísticas da cidade. Por que isso? Porque a música ao vivo faz muito barulho. Eu consigo fazer 50 vezes mais barulho com uma música eletrônica do que com a música ao vivo. Mas a música eletrônica, não existe lei que proíbe a música eletrônica, a música ao vivo proíbe. Então quem se ferra? O músico perde o lugar para cantar, a casa não consegue trazer público, porque a música ao vivo sempre traz muita gente. E vou te falar mais, a minha experiência de casa noturna, a música ao vivo, o próprio barulho, é o que os caras reclamam, mas não é isso que incomoda. O que incomoda muito o vizinho da casa noturna é o barulho, é gente de madrugada, é xixi na rua, é carro estacionado na porta de casa, é isso que incomoda. Mas eles não podem reclamar disso, porque reclamam da polícia, a polícia vai lá, resolve o problema momentaneamente e volta. Então eles ficam tentando fechar a casa através da lei que proíbe a música ao vivo. Agora, a lei é incoerente. Em 1966, ela tinha por objetivo a não proliferação da prostituição nos bairros, então ela dizia que não podia ter bares nem nightclubs com música ao vivo. Essa que é a lei, é uma lei de 66. Hoje você consegue tranquilamente muito mais barulho com um amplificador. Não precisa ter música ao vivo. A música ao vivo não faz mais barulho do que a música mecânica, né? Mas a lei proíbe, vê como é que é incoerente. Então, eu particularmente não arriscaria, não, porque é complicada a coisa. Além do custo, tem a dor de cabeça, né? Para poder se manter o espaço, né? Deixa eu te perguntar agora, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão dos teus ídolos, né? Se tratando de samba, pagode, que inspiraram, né? Não só você, mas o Grupo Tempero. E eu queria que você falasse também um pouquinho, né? Sobre essa tua questão de composição, né? Você aí que a gente estava conversando aqui em off, um trabalho aí muito, muito bacana, né? Podendo mostrar, né? Esse lance, né? Essa tua vertente de compor. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos ídolos, né? Que você, enfim, dessa tua trajetória musical com o Tempero, juntamente também dessa tua questão voltada para a composição.
Bom, eu acho que o meu ídolo maior na música sempre foi o Mauro Diniz. Eu sempre gostei muito do estilo dele de cantar e de tocar. É o cara que eu imitei sempre. Sempre olhava e ele tinha ele como referência. Até por uma questão de sorte, o primeiro disco do Grupo Tempero foi produzido pelo Mauro Diniz e pelo Jorge Simas. Num show do saudoso João Nogueira na Praia Grande, o Jorge Simas estava, ele era violonista do João Nogueira e nós fomos fazer a abertura desse show e conhecemos o Jorge Simas. E aí, conversando com o Jorge Simas, nós combinamos com ele dele fazer a produção. Ele chamou o Mauro, então o Mauro fez metade das faixas e o Jorge fez a outra metade. Antes disso, antigamente, a gente, quando fazia sambas enredos para a União Imperial, para as escolas de samba, a gente ia no Rio gravar num estúdio chamado Estúdio Havaí, que é da onde vem o nome do Bira Havaí. Entendeu? O Bira Havaí tinha, juntamente com o Walter, uma equipe de músicos que o Mauro Diniz fazia parte, que o Jorge Simas fazia parte, que o Zguleba fazia parte, o Felipe, um monte de músicos que depois até se tornaram famosos. E eles faziam umas produções de samba enredo lá. E, enfim, nesse momento a gente já conheceu o Mauro e conheceu o Jorge, mas como eles produziram o nosso primeiro disco, nós nos aproximamos muito. Então sempre tive ele como. Até hoje eu tenho muita admiração. Já até fiz música em homenagem a ele. Outro dia ele mandou uma. Eu tenho uma certa relação com ele. Ele mandou até um vídeo para mim agradecendo a música que eu fiz para ele. E quanto à minha carreira como compositor, é engraçado, né? Dentro do Grupo Tempero, todo mundo tem formação musical. Todo mundo estudou alguma coisa de música. O único analfabeto ali era eu, que tinha estudado, porque o Zinho, o Simonal, o César, o Carlão, todos eles estudaram na juventude e eu fui nadador, muitos anos eu treinei natação, então eu não me dedicava à música. Aconteceu que quando eu vi que no Grupo Tempero, quando chegava na discussão administrativa eu mandava, quando chegava na discussão musical eu era o último a falar e o primeiro a apanhar, eu falei, ou eu me desenvolvo musicalmente quebrando a cabeça e compondo, ou então eu vou ser engolido por essas cobras aqui, né? Então, dessa adversidade, que isso era uma adversidade para mim, eu comecei a noites e noites e noites sem dormir, comecei a compor, comecei a dar sorte em algumas músicas, ganhei sambas enredo em escola de samba, as músicas fizeram algum sucesso, depois eu comecei a compor para o grupo, depois eu comecei a compor, eu morei, durante alguns meses eu morei nos Estados Unidos, porque minha irmã morava lá, e o Eduardo Silva, que era o diretor-geral da TV Tribuna, começou a me pedir músicas em homenagem ao Santos. Toda vez que o Santos ganhava um título, então, desde 2004 até hoje, toda vez que o Santos ganhou um título, e até outros temas lá, eu fiz música em homenagem ao Pelé, fiz música em homenagem à panificadora Santista ali, sim, fiz música em homenagem à cidade de Santos, que fez muito sucesso, até hoje é tocada, Santos, obra-prima da Mãe Natureza, tudo produzido pela Tribuna. Isso aumentou muito o campo. E continuei, paralelo a isso, fazendo músicas românticas, músicas alegres, músicas satíricas, todo tipo de música. Fiz música até para Farinha Anitta, para tu ver, pagando bem que mal tem, né? Mas passei a viver de composições, né? E todas essas adversidades, fiz vários hinos para clubes de futebol aqui da região, fiz música para Várzea com meu parceiro Geraldo Pierotti, fiz música que homenagearam antigos ídolos como Clodoaldo, Pelé e vários outros. Então eu fui abrindo meu campo e também fazendo músicas para o Grupo Tempero. Tem algumas músicas que foram gravadas por alguns artistas, mas o mercado de composição também, como gira muito dinheiro, é muito corrompido, né? O mercado, você tem muito... É muito difícil você quebrar certas barreiras, entendeu? É muito difícil, você precisa dar sorte de estourar uma música para os caras passarem a te respeitar, você precisa ter as relações certas com os artistas, senão a tua música nem chega no artista, entendeu? Muitas vezes até o próprio produtor do cara segura. Tem produtores que fazem disco para o artista em troca do direito de escolher algumas faixas.
Porque aí ele vai negociar com compositores e aí ele consegue ganhar dinheiro. Ele nem precisa do disco da produção. Então, o mercado fonográfico, ele é muito corrompido. Mercado musical, vamos dizer, a parte musical. Para entrar uma música no repertório de um artista, corre muito dinheiro, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se o Zeca Pagodinho ele está escolhendo um repertório e ele pega uma música eu vou gravar uma música do Ricardo Pérez. Um artista do nível do Zeca Pagodinho, ele fazendo isso, as editoras pagam um negócio chamado Advanced, que é um adiantamento do que tu vai ter direitos autorais sobre a música. O que o Zeca Pagodinho está fazendo? Ele está tirando uns 200 mil de advance do bolso dele e botando no meu. Por que ele vai fazer isso? Porque eu sou bonito? Não. Ele vai fazer isso só se a minha música, se ele olhar a minha música e achar que a minha música ele vai ganhar 5 milhões de shows. Então a minha música não tem que ser melhor que a dele. A minha música tem que ser muito, muito... Na dúvida, ele deixa os 200 mil no bolso dele. Isso é uma explicação grosseira, mas é só para as pessoas entenderem. Porque às vezes você olha um disco e fala assim, pô, eu tenho música melhor que essa. Mas essa é aquela que ele botou lá para preencher repertório e ele não tá. Agora, quando ele grava uma música de pessoas fora... Eu falei o Zeca, mas isso vale para qualquer artista. O Zeca eu falei porque ele é um cara muito conhecido, é um advance alto. Mas isso qualquer artista faz. Na dúvida, ele põe uma música dele. Ou para quem que ele vai? Ah, vou botar a música do Fabinho e do Ricardo lá, porque um é careca bonitinho, o outro tá ficando careca. Não. Ele vai botar porque ele vislumbra na tua música. E outra, quando ele abre mão desse dinheiro do advance para gravar uma música tua, ele tá correndo um risco. Pode ser que a tua música não aconteça nada. Né? Porque ninguém sabe aonde está o tal do sucesso, entendeu? Então, o mercado é muito difícil. Você entrar, por exemplo, mercado de música sertaneja, nossa, amplifica isso aí por 1000, porque é um mercado que corre muito mais dinheiro, com esses negócios de rodeio, é muito mais, entre aspas, caro. Entendeu? Então, você fazer uma música e a música entrar no repertório de um artista é um processo muito difícil, não sei nem se a palavra é corrompido, mas é um processo onde o dinheiro, se você não tiver conhecimento, como corre muito dinheiro, o que acontece? Entra outra... É por isso o dinheiro tende a diminuir a qualidade. É que nem no futebol. Se você faz uma peneira e entra os melhores, o futebol mantém o nível. Agora, se entra quem dá um dinheiro pro técnico te passar na peneira, o futebol começa a cair de nível. Sim. Você concorda? No mercado musical, muitas vezes acontece isso. E às vezes o cara aposta numa música de um compositor que é amigo dele, ou o compositor dá parceria pro artista. Olha, eu gravo a sua música, mas tu me dá parceria. Para ele diminuir o risco dele também, de estar botando dinheiro no meu bolso, ele fica no meio a meio e todo mundo se agarra, porque é melhor tu ter a chance do que tu ficar. É melhor sair na mão do que 200 voando, né? Ou vai saber quanto... Uma música não tem preço. Quanto vale uma música? Pode não valer nada, pode valer bilhões, né? Então, é um mercado muito difícil. Tem que dar muita cabeçada e você furar essas películas de máfia, não é máfia, de relacionamento, realmente é muito difícil, né? Eu pego uma música minha e mando, por exemplo, eu sou amigo, sei lá, Mauro Diniz. Mauro Diniz é meu amigo, eu tenho amizade com ele. Mas eu vou mandar uma música para ele, ele manda a dele, não vai mandar a minha. Claro que ele tem preferência de gravar dele um compositor fabuloso, entendeu? Ele vai mandar dele, entendeu? Então, se você não está no meio, se você não está ali se aproximando, fazendo política, encostando, é muito difícil. Como se fosse um jogo de xadrez, né? Exatamente. Saber jogar Eu faço muita analogia disso com o futebol. Às vezes você pega jogador que o cara entra num time, ele joga mal, e o técnico não tira. O outro joga 15 minutos mal e não forma mais. Porque o técnico é amigo do empresário, o técnico tem acerto por fora e você não sabe, você não tem como provar isso. Sim. Você concorda? Ou o diretor fala, esse aqui tu não tira. Então aquele continua. Entendeu? É a mesma coisa. Onde o dinheiro entra, a coisa começa, a qualidade e a razão começa a ficar de lado, né? Então, já que você falou sobre futebol, né? Vamos falar um pouco sobre essa sua atividade, né? Envolvido aí com a questão do jornalismo, você que é atuante aí
no lance da comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como surgiu, né? Para você poder chegar e desenvolver a arte, que eu sou suspeito de falar, né? Se tratando de comunicação, eu sou muito fã. Eu venho me moldando, eu não sou um comunicador, tá, gente? Costumo dizer Você que... se comunica muito bem. Eu costumo dizer que a gente a cada dia vai se moldando e aprendendo, né? Aprendendo sempre com quem tem muito para passar. E é uma profissão, na verdade, é uma arte que eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Para quem não sabe, eu venho da área da beleza, né? Como cabeleireiro e barbeiro. E aí eu Você arruma um pouco pra mim aí que eu tô em falta com beleza. E aí abri mão para vir para comunicação e a gente está aí, né? Desenvolvendo aqui o trabalho, o projeto com a TV Samba e Pagode. E assim, como é que surgiu, né, essa questão da comunicação na tua vida? Também nunca imaginei trabalhar com isso, mas por amizade com o saudoso Armando Gomes, né? Eu algumas vezes fui fazer comentários de carnaval, dos desfiles de carnaval, pela minha experiência, 40 e poucos anos desfilando. As TVs me contratavam para eu ser comentarista dos desfiles de carnaval, comentar os desfiles das escolas de samba. E o Armando falou, pô, cara, você fala tão bem, você tem uma facilidade de comunicação, você tem o dom da palavra e tal. Você não quer também, você gosta de futebol, você acompanha futebol desde o moleque, né? Você não quer trabalhar comigo no programa? E eu fui lá e eu adorei, eu gostei pra caramba. Foi uma das poucas profissões que eu fiz com prazer, vou te ser bem sincero. Gostava até mais do que cantar. Sério? E aí eu comecei a comentar futebol, graças a Deus as pessoas começaram a gostar e mandar muitos elogios, e eu fiquei durante mais ou menos uns 9 anos, aí que infelizmente ele veio a falecer, mas a minha gratidão ao Armando Gomes, né? O Armando é um ícone do Sim. jornalismo aqui da região, hoje virou, para ver a importância dele, tem até um viaduto já com o nome dele, infelizmente Deus chamou ele, mas ele era um cara de um carisma absurdo, uma audiência muito grande, mesmo ele hoje não estando mais no Esporte por Esporte, o Esporte por Esporte ainda tem muita audiência, e depois tem uma vantagem, viu? Fabinho, tu comentando, tu no sofá de casa tu não perde pênalti, entendeu? Falar mal dos outros é muito fácil. Eu brincadeira, mas eu sempre fui muito comedido com isso, porque a gente sempre tem, quando você vai fazer um comentário, a gente tem que lembrar que sempre tem uma família, né? Um jogador Sim, tem 50, 60 pessoas rezando para ele dar certo, né? E um microfone é um canhão, né? sim, Você não sabe o que... A gente está falando aqui, você não sabe quem está te ouvindo, sim. né? E às vezes é um universo de pessoas que podem definitivamente interferir na vida de um outro ser humano. Então você pega um moleque. Eu costumo dizer que ninguém chega no futebol profissional sendo ruim de bola. Ruim era eu e tu que brincava na rua, arrebentava o dedão e paramos na metade. O cara que ele chega no profissional, ele já foi o melhor da rua dele, ele foi o melhor do timinho da escola, ele foi o melhor na peneira e ele chegou no profissional. O que acontece que muita gente não para ver é a parte psicológica, é o QI, é o QE, é o quociente emocional do jogador. Porque uma coisa é você fazer um golaço quando tá 5-0 para ti. Outra coisa é tu fazer um golaço quando tá 1-0 pro time adversário e a torcida gritando na tua orelha. Então, muitos jogadores, eles quando chegam nos times profissionais, eles sucumbem. Você que eu sei que gosta de futebol, torce pro nosso querido Santa Cruz, a Cobra Coral lá De do Leão Pernambuco. do Norte. Isso. Então, o Santa Cruz tinha um médio volante que depois veio pro Corinthians, como é que era o nome dele? Givanildo. Givanildo. Jogava muito. Hoje Tu treinador. tu não pegou ele, mas jogava muita bola esse cara. Hoje é técnico, né? Hoje é técnico. Isso, hoje Tu vê treinador. como acompanha o futebol faz tempo. Então o que acontece? O cara joga num time pequeno, ele tem um tipo de atuação. Quando ele vai pro time grande, ele tem outra. Entendeu? E o futebol, ele é tão mágico, é o esporte do diabo que eu falo, porque numa jogada você faz o teu nome, ou numa jogada tu acaba a tua carreira. Você tá entendendo? E às vezes não é por tu ser bom ou tu ser ruim, é o teu controle. Tem um jogador, o Nildo, que jogava aqui no Santos, que ele perdeu um gol contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil, que a minha avó... Ele não perdeu aquele gol por ele ser ruim de futebol. Ele perdeu aquele gol porque numa fração de segundo
Ele deve ter viajado na cabeça dele, vou me consagrar. Tava ele sem goleiro e o gol, e ele chutou e a bola saiu do lado da trave, não entrou, e o Santos acabou perdendo o título porque aquele gol. Ele tá jogando na 4ª divisão. Acabou a carreira do cara por uma jogada. Então o futebol é mágico. Tu não sabe se tu vai fazer o gol que vai dar o título, tu não sabe se tu vai quebrar a perna na outra jogada. E outra, é comandado pela paixão. Não tem razão. O futebol não existe a razão. Você hoje faz um gol, você tem que ir para a seleção brasileira, amanhã você perde um pênalti, você não pode jogar mais no meu time e vai por aí afora. Então você controlar essa paixão e a razão na administração de um esporte que arregimenta. O futebol é meio maluco, né? Uma coisa que as pessoas chegam ali. Eu às vezes, eu vou ali nas sociais da Vila Belmiro e eu vejo o cara ter. Caras que eu sei que tem até um bom padrão de nível social alto. O cara, quando senta ali, ele vira um diabo que tu não fala, meu, como é que. Mas o futebol tem essa mágica. E administrado assim. E um bando de moleques, que na verdade hoje, quando a gente é mais velho, a gente vê que quem joga futebol é a molecada, de 18 a 30 anos, você é um moleque, você tem ainda 90% da tua condição psicológica ainda está se formando, da tua condição de caráter e tudo, você está na fase de formação. E as pessoas cobrando, fazendo deles semideuses, né, que não são, achando que eles são infalíveis quando não são. Então, assim, comentar futebol é muito legal, mas é muito fácil do sofá ou com o microfone. Temos que ponderar o perigo, que a gente às vezes rotula um jogador e acaba com uma carreira dele, mas eu gosto bastante. Muito legal. Sobre essa questão, né, ainda da comunicação, quando você fala assim do poder do microfone, inclusive eu falo muito isso aqui em off, né, conversando com a produção, né, que eu seguro muito, eu tenho muita preocupação nisso do que vai ser falado, lógico, né? Possa ser que quem esteja do outro lado imagine, é o lance, gosta de sabonetar, fica em cima do muro, queira dar o adjetivo como for, né? Mas, assim, eu tenho muita preocupação porque foi o que você falou, né? Aqui a gente se propõe falar do segmento samba-pagode, né? Mas, às vezes, um determinado comentário que a gente faça sobre um artista, sobre um grupo, né? Pode influenciar, de fato, na carreira ali, não só de trabalho daquela pessoa que está sendo ali pontuado o nome, mas da família, porque a família às vezes depende, ou na maioria das vezes depende, não é, do trabalho daquele músico, daquele artista. Então a gente precisa, é muito importante quando tu fala isso sobre essa questão do poder do microfone, porque eu também penso dessa forma, mas assim, quando você fala isso, de que maneira, né, tu seja em cima do palco ali cantando, seja que vocês também são comunicadores que estão no palco, né? Sobre essa questão, para poder, de fato, ali ter esses cuidados, né? Porque eu fico imaginando, se tratando da carreira artística de um músico, né? O turbilhão de emoção que não é? Às vezes o cara sai ali com um boleto ali atrasado, às vezes filho tem compromisso, doente, filho doente, enfim. Como é que é ter, de fato, às vezes esse controle emocional para saber lidar com o lance do microfone no que vai ser falado, ou que você, não é, às vezes nem tudo que pensa ali tu poder falar, até também no âmbito seu da comunicação, você como jornalista, né? Na verdade, o certo é equilíbrio e comedimento em tudo, né? A língua portuguesa, no inglês não tem isso, mas na língua portuguesa tem o verbo ser e o verbo estar. Sim. Se eu falo que tu é burro, é ruim, é uma coisa. É uma coisa que eu te crucifico pro resto da vida. Tu é ruim jogando bola. Não, tu não está bem jogando bola. É uma coisa que você pode melhorar. Então, só esse trabalhar o ser e o estar, tu já muda completamente. Pô, fulano não está bem, não está numa fase boa. Oh, esse cara é ruim, é pro resto da vida. Então, é essa a preocupação. E nós somos seres mutantes. Nós mudamos. Você não é o mesmo homem hoje que você foi ontem, nem vai ser o mesmo amanhã, porque nós estamos sempre evoluindo. E todo mundo está nesse processo. Então a gente tem que tomar cuidado quando lida com os sentimentos e quando lida com declarações, porque às vezes é isso que você falou. Eu falei o que o nego falou, que eu achei, que eu disse, que talvez que fosse, mas tu tem prova? Não, não tenho. Mas tem um amigo meu que tem. Quem é teu amigo? Não sei, entendeu? Então, e você taxa uma pessoa, você
a pessoa vai passar a vida inteira tentando provar que ela não é aquilo, entendeu? E você está falando a coisa da orelha para fora, não está nem preocupado com as consequências daquilo. Então, quando você lida com o público, é que nem uma vez meu filho falou assim para mim: pai, todo mundo que te pede uma música, ele está te pedindo socorro. Forte nessa frase. O cara, ele quer uma música por quê? Porque ele está com um problema emocional e aquela música, de alguma forma, vai ser uma válvula de escape para ele. Ou vai ser uma fração de alegria, ou vai aliviar uma dor de um desprezo, ou vai aliviar um problema que ele está no serviço dele. Então, você tem que respeitar isso, né? Às vezes o cara vai te pedir a música que tu acabou de cantar. Canta de novo, não tem problema. Às vezes o cara vem falar contigo bêbado, cuspindo na tua orelha. Canta de novo. Não tem preço essa nossa capacidade que Deus deu da gente poder servir as pessoas dessa maneira. É um privilégio. E quando você senta para fazer um comentário de uma carreira, de um cara que está ali sustentando uma família, de um cara que ele botou 20 anos da vida dele para ser um jogador ou para ser um artista, porque ninguém vira artista nem jogador do dia para a noite. Então, isso é um investimento muito... Você fica muitos anos ali. E você não tem direito de, com uma palavra, com uma frase, com um carimbo, rotular o cara, acabar com uma carreira, porque nenhum de nós é Deus para fazer isso, né? E muitas pessoas, às vezes, acham que tem o direito. Esse cara não pode vestir a camisa do meu time. Esse cara não tem futebol para isso. Esse cara não pode ser cantor. Entendeu? E a dor da gente, como dizia o grande Chico Buarque de Holanda, não sai no jornal. Tu sobe num palco para fazer show, ninguém quer saber se a tua namorada te xingou, se tu tá brigado, se teu filho tá doente, se a tua esposa tá com um problema que foi demitida, ou... Enfim, tu sobe no palco, o povo só quer ser feliz. Então, é muito difícil. E nós ainda temos um outro problema. Músico ainda tem outro problema. Ninguém enxerga a carreira de músico, a profissão de músico é uma profissão. Todo mundo acha que tu vai se divertir. Tu vai pro baile. Tu não vai trabalhar, tu vai pro baile. Entendeu? O cara ainda acha que você vai se divertir. Quer dizer, você carrega nas tuas costas essa tonelada de responsabilidades e o cara acha que tu tá indo lá se divertir, passar... ele vai pro baile. Onde foi? Eu fui pro baile. Eu falei, não, eu fui tocar, eu fui trabalhar. Não, tu foi pro baile. Entendeu? O cara acha que tu pode chegar a hora que tu quiser, sair a hora que tu quiser, falar o que tu quiser. E você tá assim, cheio de pressões, né? E ninguém vê. Isso, a dor da gente não sai mesmo no jornal. Ninguém vê. Então, é uma questão de você, quando comentarista, encontrar esse ponto de equilíbrio, quando comunicador, que você tiver em contato com o público, ser muito sensível e sensato com o que vem do público para você, do que o público espera de você. Entendeu? Ninguém paga para ver teu show pelos teus belos olhos. Ele está com alguma coisa que ele vai, através do teu show, minimizar. Como se ele viesse tomar um remédio. E óbvio que muitas vezes tem muitos artistas que também não têm essa consciência, né? Legal. Se tu faz uma análise hoje, né, de tudo que tu construiu, né, desde o início de tudo ali, quando você falou, é isso que eu quero com a música, é isso que eu quero para minha vida, né? Fazer aí, se tratando de samba. Tu olhando hoje tudo que foi construído, tu se sente um cara realizado? Não, muito longe. A gente sempre acha que pode mais, né? A gente sempre acha que, por exemplo, dentro da minha escola de samba, que é uma coisa que eu tenho como se fosse um filho meu, né? Eu quando chego, por exemplo, nós tivemos a nossa escola de samba começou com 100 pessoas. Hoje poderia tranquilamente fazer um desfile com 3, 4 mil. Hoje ela é conhecida na cidade inteira. Então, por exemplo, antigamente a União Imperial era 100 caras na bateria, a escola inteira era 200. E se falasse mal da gente, a gente queria briga, né? Então a gente, durante um tempo muito grande, nós não tínhamos torcedores da nossa escola. E isso demorou um prazo para você criar uma geração que passasse a cultuar o hino da escola, né? Então hoje, por exemplo, hoje eu não ligo mais para a minha escola ser campeã. Hoje o que me deixa feliz é chegar na quadra da escola e ver uma criança de 6, 7 anos de idade cantando o hino da escola, que é de tua autoria, vestindo uma camisa verde e rosa, se dizendo no Imperial, você fala, pô, valeu a pena.
O que eu fiz por aqui, o que eu dediquei à minha vida. E eu falo muito uma frase que eu mudei um pouco a história da União Imperial, da minha escola de samba, mas a União Imperial mudou toda a minha história. Porque a partir da União Imperial é que surgiu o Grupo Tempero, a partir da União Imperial é que me tornei compositor, a partir da União Imperial é que me tornei músico. Vê a importância. E tem gente que critica a escola de samba porque não sabem disso, né? E não foi por falta de opção, porque eu poderia ter sido um engenheiro, um professor de educação física. Foi opcional mesmo, foi uma coisa que eu optei por isso. Então, quantas músicas, eu tenho, graças a Deus, várias músicas que fizeram. Há umas 2 semanas atrás, eu tenho uma música em homenagem ao bairro do Marapé, que eu recebi uma homenagem da minha escola de samba, que graças a Deus foi muito sucesso. Tem uma música em homenagem à cidade de Santos, tem uma música que é o hino da Liga da Escola, que fala de todas as escolas. Tem uma música muito bonita que eu gosto muito, que é a Exaltação ao Conselho do Samba. Eu tenho música de tudo, eu tenho muitas músicas em homenagem ao Santos, músicas em homenagem ao Pelé e tudo, várias músicas conhecidas, músicas gravadas pelo Molejo, pelo Exalta Samba, pelo o Tempero, pelo Família, enfim. É mais do que realizável, mas a gente sempre quer um pouco mais, né? A gente está sempre... Porque a hora que eu parar de querer mais, eu me enterro, né? Eu não preciso mais viver. A hora que eu falar, me aposentei nada. Você todo dia vê uma ideia de uma música nova, e essa pode ser melhor que aquela, e essa você sempre quebra a cabeça. E tem aquela história, né? É 1% de talento e 99% de transpiração, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, se você continua com essa ambição, com esse desejo de continuar crescendo, isso não para, e nem deve parar, né? Espero até que nas próximas encarnações eu continue compondo, né? E a gente sempre acha que dava para compor mais. Eu tenho hoje umas 700 músicas, mas acho que dava para ter umas 1.400. Se muitas vezes eu não me acomodasse e parasse na metade. Mas tem vezes que a gente tem que esperar um pouco, às vezes não vem uma ideia boa, sou chato comigo, às vezes eu me cobro muito, né? É engraçado que às vezes a pessoa vê uma música pronta e ela não sabe quanto tempo tu despendiou para fazer. Eu tenho uma música minha que é engraçado, que para achar uma palavra dessa música eu demorei 30 anos. Sério? Eu fiz a música quando nós estávamos entrando na JWC, isso foi em 1990. Em 2020, tinha um... Eu falava assim, abraçando a alegria, abortei você de mim. E eu nunca gostei eu achava abortei muito forte. Eu tentei 1000 palavras, eu não queria mudar o verso, eu queria achar uma palavra. Depois de 30 anos me veio a ideia, abraçando a alegria, expulsei você de mim. Legal. Enquanto eu não achei a palavra, aí depois que eu achei, eu gravei a música. Você vê que é engraçado. Mas às vezes a pessoa vê a música pronta, acha que... às vezes você está entrando no estúdio, você está mudando um detalhe, você está puxando mais para cá. Às vezes... E música tem o lado do arranjador, né? A música é como se fosse uma mulher. Às vezes a mulher não é muito bonita, mas ela bem arrumada, ela fica atraente. Às vezes a mulher é linda, mal arrumada, ela passa desapercebida. A música, você pode fazer a mesma analogia. Às vezes a música é boa, mas mal arranjada, você joga a música no lixo. E às vezes a música é razoável, mas com bom arranjo, ela arrebenta. Nós temos história no tempo. Por exemplo, a música Vem Amar, que é o primeiro sucesso do Grupo Tempero, todos nós gostávamos da música, tanto é que escolhemos ela para a música do César. Escolhemos para entrar no nosso disco, acabou. Só que a gente cantava assim, teu corpo, teu prazer, tua calma, vem amor. O refrão era em cima. Teu corpo, teu prazer, tua calma, vem amor, vem amar, é só você. Quando nós entramos no estúdio, o maestro Jobim, saudoso maestro Jobim, hoje já falecido, infelizmente, era muito bom para fazer swings, balanço, né? Ele botou, teu corpo, teu prazer, tua vem amor. Quer dizer, um refrão que a gente entrava quase sem respiração, nós começamos a entrar de peito cheio. Tanto é que quando nós saímos do estúdio, o Luizão falou, essa música é trabalho. E todos nós, não, mas essa música... Nós já tocamos no palco, ela é boa, mas não é tão... É essa música. E quando nós passamos a tocá-la com um novo arranjo, a música criou uma força. Então é aquela história. Mérito do compositor, mas muito mérito também do arranjador.
Porque às vezes um arranjo mal feito joga uma música boa no lixo. Ela passa desapercebida. E às vezes um arranjo bem feito salva uma música. Pode fazer essa analogia da música com a mulher que é igualzinha. E outra coisa, música, mulher e futebol, todo mundo pensa que entende, mas ninguém entende nada. Muito legal. Que papo incrível, né, gente? Estamos chegando nos minutos finais, né, aqui do nosso bate-papo. Já acabou? Passa rápido. Ricardo, eu quero aqui poder te agradecer, né? Vou ainda fazer uma pergunta, mas eu já quero te agradecer da maneira, né, que foi conduzido para você poder vir aqui, da maneira que você me recepcionou. A gente conversando em off, você entende como é difícil para a gente poder se gerar um conteúdo, para a gente poder se fazer uma agenda. Então, você disponibilizar o seu tempo, para mim, é realmente muito importante. Ter você aqui foi aquilo que eu falei no início. O que eu faço aqui, pessoal, na verdade, para mim se torna lógico. É cansativo, é puxado, não é? Mas para mim se torna realmente algo muito bacana, porque eu estou conhecendo os meus ídolos e isso não tem preço que pague. Não é? Quando você está ao lado de pessoas que você tem um respeito, tem um carinho, se tratando de um segmento musical ao qual você ama, você valoriza. Então, você pode ter certeza que hoje é uma realização, não é? de um grande sonho poder te ter aqui. Muita coisa para você passar, eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade de a gente poder gerar mais e mais conteúdos em outras ocasiões, mas eu quero que você fique à vontade para mandar alô, para você falar de redes sociais e, de fato, um papo incrível que eu tenho certeza, novamente, volto àquilo que eu falei, não estou falando isso aqui, tá, gente? Da boca para fora, eu acho que a gente precisa valorizar nomes feitos seu, com a galera todos, né, do Grupo Tempero e outros nomes que fizeram e continuam fazendo, porque a trajetória está aí, vocês continuam na ativa, né? A gente precisa sempre evidenciar, porque, lógico, existe um pessoal chegando aí com muita qualidade, com muito foco, objetivo, enfim, mas vocês construíram uma estrada que precisa ser valorizada. Então, a TV Samba e Pagode vai estar sempre aberto para você, para a rapaziada do Grupo Tempero, quando tiver novidades, quando quiserem vir aqui, enfim, sintam-se à vontade. Eu vou deixar você, não é, à vontade para poder fazer as considerações. Vou entregar aqui em mãos, não é, da nossa patrocinadora oficial, Deia Browner. Sempre ela deixa uma lembrancinha para os convidados e convidadas que vêm aqui. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Vou deixar você para fazer as considerações finais. E antes de terminar, eu tenho uma pergunta para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Tá bom. Não, o que eu acho que nós, do meio artístico, nós temos que agradecer muito malucos como você. Porque o que você faz é uma coisa de louco, né? Então, são esses malucos beleza que salvam a nossa arte. Né? O espaço que... E você tem um outro mérito, cara, que você não tem ideia. Você vem de Recife, você não sabe nada de Santos, né? Maneira de dizer, você está há 4 anos aqui, você está descobrindo a cidade, né? Você não sabe quem é quem. Então, olha, eu vou tirar o chapéu para você e você pode ter, não só em mim, mas como no Grupo Tempero, contar com a gente, porque o que eu puder fazer para ajudar, para perpetuar o teu programa, eu vou fazer. Eu vou correr atrás de patrocínio, eu vou correr atrás de gente que te dê alguma subsistência para você continuar nesse trabalho, tá? Primeira vez que eu vou num programa, olha, aqui tem comidinha aqui pra gente. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Um estúdio lindo, todo decorado, muito bonito. Isso é muito capricho, né? E a gente tem que exaltar. Então, eu quero te agradecer e muito, não só no meu nome, nem no nome do Grupo Tempero, não, mas no nome de todo mundo que milita no mundo do samba. O próprio Serginho Zimbauê, que foi quem me passou, que passou meu telefone para você, que é meu amigo de mais de 50 anos. E te parabenizar porque você merece um troféu. E conte comigo, você vai ter em mim um cara que vai estar trabalhando para perpetuar o teu programa, você não pode ter nenhuma dúvida sobre isso. Bacana. Rede social? No YouTube é Ricardo Pérez, no Instagram é Ricardo Pérez Neto, no TikTok é Rick Pérez Neto. Acho que é isso. Legal. Lembrar, tá, pessoal? Todas as informações de rede social, vamos deixar na descrição. Agradecer, né, Ricardo Pérez, em nome aí, Grupo Tempero. Antes de finalizar, vamos fazer aqui 2 ações, né? A primeira é o seguinte. Essa camisa, para quem não tá entendendo nada com nada, enfim. Cheguei agora, Fabinho, tô conhecendo a TV Samba e Pagode. Foi onde começou tudo, né? A TV Samba e Pagode, ela já tem mais aí de 3 anos de vida, né, pessoal? Então,
Essa camisa foi onde eu comecei, né, a fazer os lives. Foram mais de 380 lives. Se você ainda não conhece nosso Instagram, vai estar aparecendo aqui na descrição as redes sociais, tá bom, gente? Então vai lá, segue nosso Instagram. Vocês vão poder conferir tanto de gente que a gente conseguiu gerar conteúdo através ali do período, né, de lives. Foi aquele início ali da pandemia, onde todo mundo tava meio que isolado, né? E foi o período onde surgiu a TV Samba e Pagode. E essa camisa tem um apreço sentimental muito grande, né? Foi onde tudo começou. E ela ia ficar parada lá em casa, no guarda-roupa. Eu falei, não, tive uma sacada de trazer para o estúdio. Então, nessa nossa primeira temporada, todos os artistas que vierem aqui ao estúdio, eu vou ter a honra de poder ter assinatura, né, na camisa e vamos colocar, né, uma moldura para deixar no estúdio. Então, eu vou passar aqui para o Ricardo Pérez poder assinar. Que honra, que orgulho ele poder assinar. Enquanto ele assina, eu vou fazendo as considerações aqui finais e ainda tem uma pergunta para fazer para ele, tá bom? E a gente finaliza com chave de ouro aqui, ó. Fica à vontade, Ricardo. Tá bom, manda. Onde você quiser, tá bom? Pessoal, eu quero aqui poder agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora oficial, sempre dando a moral, sempre incentivando aqui os conteúdos com a TV Samba e Pagode. Se ainda não conhece, Deia Browner, vai lá no Instagram e digita assim, @DeiaBrowner013, já segue o Instagram, informações referentes portfólio e cardápio, você vai adquirir lá na bio do Instagram. Lembrar que tem delivery em Santos. Se você está aqui em Santos, delivery no 13990, coloca aí, produção. 13997309907, tá bom? Faça o seu pedido e vai estar chegando aí no seu endereço e está sendo projetado, trabalhado em breve para ampliar essa questão das entregas e todo o litoral paulista, mas está sendo trabalhado. No momento, só em Santos tem essa questão do delivery, tá bom? Quero agradecer pelo carinho de verdade, pela sua audiência, tá sempre aqui fortalecendo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino, vai estar aparecendo aqui, ó. Inscreva-se, ative o sino, tá bom? Super importante que você esteja aqui fortalecendo, não só assistindo o conteúdo, mas se inscrevendo, não custa nada, né, pessoal? Vai aqui, ó, clica no inscreva-se, ative o sino, porque você vai estar passando para a plataforma, para o YouTube, que é um canal relevante, e a gente vai estar aí aparecendo para mais pessoas, tá bom? Eu quero agradecer imensamente as mensagens que eu venho recebendo. Falei aqui no início, eu vou novamente falar aqui, tem gente mandando feedback, parabenizando, né, a forma que está sendo conduzida e projetada aqui os conteúdos TV Samba e Pagode. Então, obrigado de verdade pelo carinho. E aí, foi? Já. Tá aqui, né? Ó, gente, produção, pega aqui, ó. Um grande e musical abraço do Ricardo Pérez, Aqui, do Grupo Tempero. Cadê? É aqui, não é? Isso. Não, isso, é assim. Aqui, ó. Tá aqui, tá, produção? Ó. Né? Assinatura concluída com sucesso. Agora que eu vou fazer a última pergunta, como Mande combinado, né? Eu queria que você falasse o seguinte: qual o legado, né, que você, né, quando para pensar assim, você busca deixar, não só, né, para as pessoas que te amam, sua família, as pessoas que estão próximas, amigos, né? Mas também se tratando de música, se tratando de samba. Qual o legado que o Ricardo Pérez tem como objetivo deixar para as futuras gerações aí, quando um dia for pesquisar ali e olhar? O legado que eu deixo, eu acho que até falei isso outro dia na escola de samba, né, na União Imperial. Eu comecei na União Imperial tocando chocalho, depois eu passei a tocar surdo, depois caixa, depois eu tomei conta de ala, depois eu me tornei compositor. O legado que eu queria deixar é um exemplo de que nós, mesmo tendo várias limitações, ou não tendo, sei lá, eu não acho que eu tenho um dom musical, eu acho que eu desenvolvi um dom musical. Tudo é possível desde que a gente se dedique, né? Desde que muitas pessoas falam, poxa, como é que você tem 700 músicas? 700 mil noites acordado, entendeu? Dedicação, tentativa e erro. Então eu acho que quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer conseguir algum objetivo, se você tiver dedicação, você consegue. E eu espero que para as pessoas que estão hoje começando, tentando alguma coisa na vida musical, me tenham como exemplo de um cara que do nada, porque a minha primeira música eu compus com 28 anos, isso é bom ressaltar,
né? Até então eu nem imaginava que um dia ia ser músico. E, no entanto, eu fui conseguindo galgar. Um dia eu estava fazendo shows no Brasil inteiro, televisão, dando entrevista. Hoje estou aqui dando autógrafo, esse tipo de coisa. Quer dizer, isso foi fruto da minha dedicação. Se eu deixar isso como exemplo, eu acho que é um grande legado. Muito legal. Agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Obrigado, gente. Deixa eu apertar aqui a mão. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Vamos que vamos. Obrigado, viu, de verdade. Lembrar que vai ficar salvo aqui no nosso canal, tá, pessoal? Obrigado de verdade pelo carinho. Em breve a gente volta com mais um episódio do podcast TV Samba e Pagode. Vamos que vamos. E a gente finaliza como sempre, o nosso slogan. TV Samba e Pagode no ritmo da emoção e alegria. #vem comigo. Forte abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!